Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do meu canal da parte da liturgia da palavra. Bom, vamos dar início fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós damos início, então, para este momento da liturgia da palavra, que é o áudio principal do meu canal. Lembrando que neste mês de maio eu vou estar fazendo ou indicações de livros ou breves leituras, porque eu também não vou fazer leituras grandes, né? A respeito de santos que falaram sobre Nossa Senhora, né? E renderam sua devoção. Desde ontem eu tenho falado de um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o Glórias de Maria, editora Santuário, que é da editora mesmo lá do Santuário Nacional de Aparecida, né? Dos Redentoristas. E hoje estamos no dia 2 de maio, com o título Maria é Rainha de Misericórdia. Vamos ler aqui rapidinho. A leitura, então, para quem acompanha, né, esse livro, se você tem esse livro guardado em casa, resgate ele. Se você sabe quem tem, peça emprestado mesmo em momento de pandemia. Se não, eu sugiro que você compre, porque é um material muito bacana. Inclusive, além desse livro, Santo Afonso de Ligório tem outros. Eu tenho um chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo, um livrinho também da editora Santuário. E dessa coleção tem mais um dele que eu não sei se fala sobre a Eucaristia, que seria importante ter também. Esse eu não tenho, tá? Ontem eu deixei vocês sem, como direi, eu só fiz a indicação e não fiz a leitura, né? Então hoje eu vou fazer a leitura pelo menos de 2 frases aqui desse livro, desse capítulo Maria é Rainha de Misericórdia. Maria é, pois, rainha, mas saibamos todos, para a consolação nossa, que é uma rainha cheia de doçura e de clemência, sempre inclinada a favorecer e fazer bem a nós, pobres pecadores. Quer por isso a Igreja que a saudemos nesta oração com o nome de Rainha de Misericórdia. No caso, essa parte aqui é referente à meditação do Salve Rainha, tá? Então ele está fazendo por partes, por isso que fala aqui da oração, Rainha de Misericórdia. Tá? Segue mais umas 4 páginas, né, sobre essa reflexão, mas eu vou deixar vocês no ar, tá? Ontem eu não falei nada do livrinho, não li nada, então para não ficar chato, 2 frases tá louco de bom, né? Eu sei que vocês vão ficar bravos, mas tudo bem. Agora também, né, eu sou mariana, era para ser, né, mas não sou, eu sou assim, cometo meus erros também com relação a Nossa Senhora, umas pisadas de bola. Mas eu tenho que falar de um livro, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Inclusive, já está acontecendo grupos marianos, cedendo número de WhatsApp, formando grupos no Telegram, no YouTube, no Instagram, não importa. Se agregue num desses grupos virtuais para fazer a sua consagração, caso você não seja um consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas eu tenho que dar um espetáculo com relação a essa consagração. Lógico, num primeiro momento, como aconteceu comigo, eu vou contar um pouco do meu testemunho. Quando eu fui fazer a primeira vez essa consagração, eu estava passando pelo momento de migração, ou seja, eu estava indo numa outra denominação que não era a Igreja Católica Apostólica Romana, dizia-se que era ortodoxa, o máximo que eu posso dizer isso, que tinha aqui em Curitiba. E aí foi lá que abandonei todas as minhas idolatrias, paganismo, nova era, papapá, foi bom essa parte. E aí eu era uma pessoa, porque agora não sou tanto, eu era uma pessoa que eu gostava muito de ler, e era isso que, digamos, foi uma espécie de... É como se fosse uma tentação mesmo. Eu necessitava me absorver e ter conhecimento de certas situações e certos conhecimentos mesmo ocultos, por isso que eu tinha ido me encantado com a nova era. Quando abandonei, eu tinha ficado com o vício e a tentação de adquirir conhecimento. E aí eu estava pesquisando todo dia qualquer coisa sobre igreja católica, igreja ortodoxa, e quando eu vi, eu topei
com o material do padre Paulo Ricardo, isso foi em 2014. Ele já tinha feito um curso do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de forma gratuita, porque ele tem cursos pagos, né, no site dele. E eu fui acompanhando, e além disso tinha os vídeos do padre Duarte de Souza Lara, que ele também falava, mas não exatamente da consagração, mas incentivando a rezar o terço e tal. E foi um ano decisivo, porque foi no ano de 2014 que foi a primeira vez que eu fiz a consagração à Nossa Senhora pelo método Monfort. E eu fiz meio tateando. Fiz sozinha, não sabia que era para fazer em grupo, que poderia ser grupo virtual. Eu fui, desculpa falar, mas eu fiz na louca mesmo. E ainda com o objetivo, com a intenção errada ainda por cima. Porque como eu tinha entrado nos lances da nova era, eu pensei comigo assim, egoisticamente, né? Falei, ai, Nossa Senhora, eu já sempre conversava assim, monólogo, né? Então, Nossa Senhora, eu vou fazer a consagração, né? E eu não sabia que na verdade, Nossa Senhora levava para o Senhor Jesus, né? Falava com Nossa Senhora, falava, olha, eu vou fazer a consagração para me proteger, porque eu estou abandonando aqui esse lance da nova era e eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Ó a minha cabeça, como é que eu tava, né? Não tinha confiança, né? Eu estava vendo outra realidade espiritual. Então, num primeiro momento, o que eu quero dizer com esse meu testemunho, caro irmão, cara irmã, se você não é consagrado ainda, se a sua intenção for verdadeira, mesmo que sendo egoísta, nesse sentido. Ah, eu estou fazendo para obter algumas benesses de Nossa Senhora, a proteção, o amor. Às vezes a gente está tão carente que quer o amor de mãe de Nossa Senhora mesmo. Não tem problema. Se é a primeira vez, vai mesmo. E se for a segunda, continua. Faz também nesse sentido. Talvez alguém vá lá apontar o dedo, falar que você está errado e tal. No meu caso, graças a Deus, ninguém apontou o dedo. Depois que eu vi, depois de alguns anos que eu vi que eu fiz errado e pedi perdão depois. E aí o meu compromisso é sempre, todo ano, fazer a reconsagração, né? E esse ano deu tempo. Eu consegui fazer a reconsagração bem em janeiro. Eu comecei no final do ano passado e terminou num domingo. Então eu fiz tudo. Eu tinha feito, acho que eu tinha feito a comunhão, tinha feito a confissão e participação de missa. Depois não deu mais, né? Mas independente disso, da questão da pandemia, né? Faça, porque lá para frente você vai lembrar, ó, tem a ver, essa missa tem a ver com a minha consagração e tudo. Não tem problema. Qualquer coisa você vê na TV, né? Mas eu estou querendo dizer a intenção. Para que se consagrar a Nossa Senhora e como se comportar depois dessa consagração. E o ano que vem fazer novamente, preferencialmente no mesmo período. Mas se não der, faz que nem eu. Sentiu no coração que é para fazer, faça. Faça mesmo. Mesmo que seja uma outra data, meses antes, não tem problema. Que, na verdade, esse sentimento, não é nem sentimento, foi uma percepção. Algo me dizia que não, faça logo essa consagração. E eu nem sabia que estava acontecendo coronavírus na China, sabe? Então, para dizer assim, mesmo que sua intenção seja egoísta, na consagração à Nossa Senhora, faça, exponha a verdade para Nossa Senhora e Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai estar presente aqui no tratado, tá, da verdadeira devoção. E o segundo ponto importante são as questões externas, que é o uso de cadeiazinhas, para dizer, até uma corrente, hoje em dia tem corrente de prata, de folhado a ouro, né? Você pode usar no pulso. Inclusive, eu sempre vejo o padre Roger Luiz e fico olhando para aquele pulso dele, e acho que ele é consagrado pelo método Monfort, né? Porque pelo tamanho do correntão que ele tem no pulso. Desculpa aí, né, padre? Aqui eu observei, né? Eu tenho minha correntinha também, que é um escapulário de metal, para dizer que eu sou consagrada também, mas é um modo discreto de dizer que eu sou consagrada pelo método Monfort, né? Mas é que tem gente que leva muito a sério e muito, muito, muito essa questão dos sinais externos. Então trocou a roupa, começou a usar vestido, saia, começou a vestir roupas modestas. Não, tá tudo ótimo. Continue, por favor, tá mais que certo. Mas que isso não seja a tua religião. Aí que tá. Que às vezes a gente passa a idolatrar a roupa, o véu, muitas vezes, eu sempre reparava, né, quando eu ia na missa, muitas moças de véu e vestido e saia. E eu até tinha começado a fazer, mas infelizmente não deu muito certo, porque eu sou muito acostumada com calça.
Só que tem gente que leva isso ao ponto de julgar os outros, né? Então eu deixei de usar o véu, eu uso em casa só para oração, quando eu posso, quando eu sinto também que é preciso, mas, mas existem umas situações assim. A consagração, é isso que eu queria deixar bem claro, né? A consagração pelo método Monfort não pode, ele tem que ser uma verdadeira mudança de vida de forma amorosa. É até um sacrifício no sentido de amor, mas que isso não gere em você um preconceito com os outros. Se você aguenta também os olhares indignados dos outros, se você suportar isso, continue, porque isso também é sua cruz, né? Mas não dê tanto valor à questão, por exemplo, de usar a corrente de metal, se é de prata, se é banhada a ouro, se é um colar, se é um brinco, não importa. Né? Não coloque um fardo muito grande já de cara com a consagração à Nossa Senhora pelo método Monfort, porque senão você perde o pique. E o objetivo da consagração e reconsagração não é esse, mas que sim você aprenda as virtudes de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora também possa te levar a conhecer verdadeiramente Jesus. Por isso a necessidade da reconsagração todo ano. Porque eu tenho um livrinho, ele está até amarelo, né? Porque são 6 anos, né? Eu nunca falhei assim, eu sempre fiz. O que pode ter acontecido, como foi o caso desse ano, é não ter feito a carta e deixado lá na cesta de orações. Isso eu não fiz. Mas fiz a leitura da carta e o meu compromisso diante do Santíssimo Sacramento, na capela. Então, meu compromisso é com Jesus. Então, é sempre assim. O compromisso não é com as pessoas, o compromisso é com Jesus. Se você tem um diretor espiritual, um padre, que apoia a consagração e a reconsagração pelo método Monfort, pelo amor de Deus, gruda no padre. Quer dizer, gruda no padre de forma sadia, né? Também não vai grudar nele para falar qualquer coisa, né? Para qualquer besteira, porque o padre já está estressado nesse momento de pandemia, né? Ele está estressado. Eu não conheço um padre que não está preocupado nesse período, porque trocou toda a rotina, né? Então não é bem assim. Quando eu falo grudar, é grudar no sentido, vai acompanhando o que ele está falando. E eu vou rezar muito para que muitos padres, né, que fazem o estudo do Tratado da Verdadeira Devoção, façam os grupos online. Porque também é uma ótima oportunidade de chamar outras pessoas a se reconsagrarem, fazendo uma consagração, mesmo depois de uma certa idade. Mas o que me preocupa são os jovens mesmo que se perdem na consagração. E depois, além de se perder na consagração, aí peca, parece que peca 5 vezes pior. Independente do pecado, volte, faça de novo. Faça a leitura do livrinho, junta um dinheirinho, compre o livrinho, tenha em casa, não pegue emprestado, né? Compre, tenha o seu. Antes da pandemia, eu verifiquei que alguns jovens estavam com esse livro da Vozes aqui. Tem outras editoras, não tem problema. Mas eu ficava muito contente de saber que esses jovens estavam se namorando de Nossa Senhora e fazendo adoração no Santíssimo Sacramento, como aconteceu várias vezes. A pessoa com o livrinho fazendo compromisso, né, da carta, né, que tem que fazer uma carta assinada e tal, que é o compromisso, né, no último dia lá, e estão lá lendo tudo porque eles acham que, não vou colocar a carta aqui, né, tá fazendo um compromisso com Jesus. Isso é o mais importante. E aí eu vou ler um trechinho, então, do livro. É o parágrafo 20. Eu tenho a versão mini do Tratado da Verdadeira Devoção, da Vozes, então está na página 31 do menorzinho, né? Mas é o parágrafo 20. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. É com ela, nela e dela que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem que produz todos os dias até ao fim do mundo os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis porque quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Nossa, viu? Eu abri a esmo, vou ser bem franca, eu abri a esmo, nem tinha lido isso ainda. Muito bacana, né? Ou seja, quanto mais você cultivar a devoção à Nossa Senhora, o Espírito Santo gruda em você, produz fruto e mais Jesus Cristo é produzido em ti. Tá perdendo, hein? Você que não é consagrado a Nossa Senhora. Aliás, os maiores santos, os santos místicos, até nem tão místicos assim, são até mais racionais, eram muito devotos de Nossa Senhora.
Só que o interessante é que a maioria dos santos místicos que tinham visões e rezavam profundamente para Nossa Senhora eram os que mais amavam a ela. Porque ela realmente é o ostensório perfeito. Eu sempre tenho reiterado aqui. Ela carrega o Senhor Jesus na barriguinha, no ventre virgem dela, nos braços. E se for a Nossa Senhora das Dores, carrega o Senhor Jesus morto no coração. Tá? Então, Nossa Senhora nunca está desvinculada do Senhor Jesus. Então, é errado dizer que católico idolatra Nossa Senhora. Desculpa, mas quem está perdendo são os irmãos evangélicos e protestantes. É só isso. Certo? Bem, falei, não deixei ninguém mais no vácuo, né? Vocês estão aí agora sabendo. Eu li um pouquinho do Glórias de Maria, li um trechinho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, se você não fez, faça por favor, né? Se você conhece um padre que está aí disposto e nesse momento está perdido, orienta ele, faz para montar um grupo virtual mesmo, via WhatsApp, Telegram, YouTube, pede para fazer um vídeo, ajuda ele para fazer vídeo, né? Parece aqueles memes. Tem um meme que saiu do WhatsApp. O Piá pergunta assim: padre, o senhor não precisa de ninguém para segurar aí a câmera para o senhor fazer a Santa Missa? E depois da Santa Missa tem comunhão? Você não viu isso? É bem engraçado, né? Aí a pessoa embaixo: não tem interesse nenhum, eu quero ajudar mesmo, né? Não seja essa pessoa, né? Mas, se você quer ajudar para montar um grupo, se você tem amizade com algum padre, agora falando sério, sem brincadeira e tudo, procure porque é muito importante. Se ele não conhece, fala pro padre fazer a consagração junto com vocês, vamos estudar tudo junto, estamos tudo no mesmo barco mesmo, é que nem a Arca de Noé, né? Vamos estudar junto. Coisa mais linda esse parágrafo 20. Eu já li, olha como é que são as coisas, são 6 anos. Já li esse tratado várias vezes, mas às vezes a gente lê e tá num processo meio doido, né? Entende, não entende. É que nem um livrinho aqui da indulgência. Eu tava com tanta sede ao pote de saber o que era indulgência, eu não tinha entendido nada quando eu comprei. Hoje em dia eu entendo, porque eu já passei por algumas bênçãos, o Urbi et Orbi, etc, etc. Então, à medida que a gente vai se acostumando, no meu caso, com o calendário litúrgico católico, as coisas começam a fazer sentido. Pelo menos para mim. E aí a prática da indulgência começa a ficar mais fluida. Com relação às práticas indulgenciadas, que eu sempre falo aqui, mas não vou falar, agora eu vou ser cruel com vocês. Eu não vou falar dentro do áudio da liturgia da palavra, mas sim em alguns momentos dos áudios do momento oracional ou chamado terço mariano, que eu acabei criando porque eu não estava conseguindo encaixar alguns mistérios lá, um mistério luminoso. Aí tive que montar uma espécie de quarto áudio fora. Então, são 5 áudios: liturgia da palavra, laudes, vésperas completas e mais o terço mariano. Então, dentro dos outros áudios, eu vou estar falando alguma coisa de indulgências. É que eu percebo que não tem visualização, mas eu sei que no fundo, vocês dão o download, né? No meio do processo eu estou fazendo pitaco. Aí eu faço, né? Se o pitaco não acontecer, eu estou fazendo as intenções, né? E são as intenções do nosso contexto atual, tá certo? Eu também tenho que ser meio marqueteira, né, gente? Tô convidando vocês para orar comigo, né? Mas eu faço de uma forma um pouco egoísta mesmo esses áudios para eu não me perder no tempo. Porque até eu já peguei 2 jornalistas diferentes aqui, regional, que trocou os dias. Na quarta-feira, eu vendo a TV, o jornalista do Tempo dizendo que nesta quinta-feira, era a quarta, eu tinha certeza que era a quarta. E ele depois corrigiu. Aí, na quinta-feira, liguei no outro canal para ver também uns assuntos regional. E o rapaz, todo animado, falou o nome dele e tal. Falou, nesta sexta-feira. Mas o cara foi enfático, até eu acreditei. Eu falei, mas não é quinta? Aí ele trocou, falou, não, nessa véspera de sexta-feira, né? Esse dia lindo, maravilhoso, amanhã é sexta e tal. Aí errou, né? Então não é só a gente que tá perdido, né? Então eu faço isso para evitar de eu me perder no dia. É uma forma até de ocupar a minha cabeça um pouco e começar a rezar mais o terço, não só no período de maio, mas enquanto durar essa pandemia, né? Então, nesses áudios vai ter alguma coisa referente à indulgência. Eu vou estar sempre colocando alguma coisa, explicando. Se não é do livrinho da Paulus, é do livro do professor Felipe Aquino, né? Até estou evitando de comprar livro para não ter que lotar minha biblioteca, porque
Eu já eliminei 5 bibliotecas de minha vida. Eu não aguento mais ficar comprando livro e dispensando livro. Então, ou eu leio esses livros de cabo a rabo e releio, senão eu prefiro até nem comprar mais. Porque aí a única coisa que eu compro são esses periódicos, Liturgia Diária das Horas e Deus Conosco, tá? Mas não tem problema, eu sei que alguém ouve esses momentos oracionais. Eu só tô dando a isca, né, pra dizer, viu, você tá perdendo. Vocês só ficam ouvindo a minha liturgia da palavra com meus pitacaços, né? E aí esquece que eu também dou pitaco lá também, né? Porque agora eu tô tentando reestruturar esses áudios, né? Porque uma hora eu vou me encontrar e vai dar certo. Muito bem. Então vamos para a liturgia da palavra, chega, já deu para a cabeça, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tem 2 recados. Vou ter que falar agora, porque esse não dá para deixar para um momento oracional. Primeira coisa, se você está assustado com esse... De repente você é daquelas pessoas da teoria da conspiração, assim, tá desesperado, porque a Igreja Católica vai acabar, porque esse é o prenúncio do fim dos tempos e tal, e não sei o quê. Aí eu, como eu sempre peço para o Espírito Santo estar comigo e com a minha família, e com todo mundo, né? A gente tem que pedir por todos também. Me veio, né? Que Deus Todo-Poderoso, ele não deu as costas para nós nesse momento. Ele está só nos observando, ver como é que nós estamos reagindo. Pode parecer cruel de um lado, porque parece que a gente é que nem aqueles ratinhos de laboratório, né, do Pavlov. Não, o Pavlov eu acho que ele usou cachorro. Mas dá a impressão que a gente é meio ratinho de laboratório de Deus Todo-Poderoso. Mas se a gente começa a entender a graça do Senhor, a gente começa a olhar com os olhos de Deus, né? E então, se você está preocupado com o fim da Igreja Católica, não fique. Porque, se assim, a Igreja Católica já teve vários momentos de crise política, institucional, papas que não eram tão papas assim, mas independente disso eram papas, gente que era antipapa, gente anticristo sempre teve. Não vai ser agora. E por que eu estou afirmando isso? Quando Deus quer, não teve as leituras aí do Evangelho? Deus, o Pai, ele me apresenta as almas que ele quer para a salvação. Então, um bom entendedor já sabe. A gente pode até dizer que ama Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo e tudo, mas se não for uma vontade do Pai, essa salvação também não vem. Existem alguns pontos aí que eu não vou agora falar, da minha percepção, do processo de salvação. Por isso que tem algumas pessoas que, mesmo professando Jesus, é provável que não se salve. Porque não é pelas nossas forças, é pela graça de Deus, pela vontade do Todo-Poderoso. E Jesus mesmo afirmou num livro de João, capítulo 6, né? E aí eu cheguei à conclusão assim, por que a Igreja Católica não vai acabar mesmo que existem inimigos poderosos, seja financeiramente, seja de influência, seja colocando até inimigos dentro da Igreja Católica, comprando pessoas, infiltrando gente, né? Você acha que não existe isso? Claro que existe. Gente infiltrada que no fundo quer acabar a igreja por dentro. Aí vem os escândalos, né? Projeto do capeta, né? Projeto do anticristo. Então, ou partidários do anticristo, já vamos colocar assim. Porque como a igreja vem do Senhor Jesus, você não acha... Agora eu vou colocar a bola para você. Você não tem confiança de que o Senhor Jesus iria mandar o Espírito Santo por todos os cantos do planeta para resgatar pessoas, até pessoas miseráveis, em pecado mortal, pecado assim, pecados mais pecaminosos, mais absurdos, fazer a conversão acontecer e trazer para a Igreja Católica e reavivar a chama, nem que seja uma chama meio fraca, mas perene e permanente? Então esse é um primeiro ponto, tá? Que eu fiquei meditando, eu tinha que falar abertamente. Porque eu sei que tem gente que não gosta de mim, tem gente que não entende por que eu estou fazendo isso, etc, etc, etc. Mas por incrível que pareça, algo me diz que tem gente que me ouve. Isso que é interessante, né? Ouve bastante. E eu estou dizendo, se você está com medo de que a Igreja Católica vai acabar, não vai acabar não. Seja você partidário do anticristo, seja você partidário de Jesus Cristo. Não vai acabar. As portas do inferno não prevalecerão. Porque o Espírito Santo, ele pode parecer fraquinho, mas ele tem um poder de vivificação imenso. E é através da vontade do Pai, pelo pedido do Senhor Jesus e pelo amor a Nossa Senhora, né, que está aí chorando lá em cima, lá na glória de Deus,
pedindo pelas almas, né? Vendo o Senhor Jesus sofrendo. Você acha que Nossa Senhora não chora para cada alma que vai para o inferno? Porque o Senhor Jesus chora também. Aí os dois choram junto. Porque não tem o que fazer. E você acha que diante de tudo isso, o Senhor Todo-Poderoso não iria mandar o Espírito Santo reavivar a sua igreja no meio da podridão de alguém que está no pecado? Então eu tenho que ter confiança sim. Eu posso morrer daqui a pouco, eu posso pegar esse coronavírus, eu posso de repente sumir daqui. E pode ter certeza, se eu sumir daqui e não postar mais áudio, é porque aconteceu algo muito grave comigo. Ou eu morri ou eu estou numa UTI. Ou sei lá. Porque por falta de internet não vai ser. Não vai ser mesmo. Eu vou encher o saco. Então, enquanto eu estiver lançando um áudio por dia no mínimo, você pode ter certeza que a coisa tá tranquilo. Mas se eu sumir, né, eu parti. Partiu. Desistir desse canal, eu não vou desistir. Agora comecei, pelo menos um áudio por dia eu tenho que fazer. Nem que seja atrasado, né? Mas vai acontecer. Então, você tá com medo de que a Igreja Católica vai acabar? Não vai acabar. Porque não é pela vontade dos homens que vai acabar. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus já tinha virado a história da carochinha faz tempo. E não vai ser com inteligência artificial, com a nova ordem mundial, com os povos dos anticristo, que se lasque esse povo. E eles que aguardem o juízo final. Às vezes eu falo assim porque eu sou vingativa, né? Deus tenha misericórdia de mim, Senhor. Né? Deus não quer isso. Mas não se preocupe, não se preocupe. O importante é sermos como Nossa Senhora, firmes na fé. Beleza? Eu ia falar um outro ponto, mas eu esqueci. E também porque eu já passei do horário, né, gente? Então vamos seguir o barco. Esse era um detalhe que eu não poderia deixar batido. Eu tinha que falar, sabe? Porque eu vejo gente que às vezes está preocupado, né, com a situação da Igreja Católica. Dá medo, sim. Mas temos que ser que nem Santo Estevão. Então vamos dar a vida de uma vez. Se entregamos aí para Jesus. E Jesus a gente não crê pela cabeça, viu? A gente tem que pedir a graça do Espírito Santo, sim. Porque é só pelo Espírito Santo que tropegamente a gente caminha para a fé verdadeira e conhece a verdade, o caminho e a vida. A nossa única verdade, o único caminho e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Senão, pela cabeça não é não, viu? Então vamos lá. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos 9, versículos 31 a 42. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lídia. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida, não é Lídia, Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas obras boas que fazia, as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no no andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 115, versículo 12 a 17. Com o refrão: Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? A aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito e são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, E a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E eu vou simplesmente me despedir de vocês nesse sábado, dia 2 de maio de 2020, cor litúrgica branca, dia de Santo Atanásio, que eu falei e esqueci de dizer o santo do dia. Tá bom? Fiquem em paz, na paz de Cristo. Um ótimo sábado para todos.